Nessa aula a gente vai falar sobre inteligência emocional, tá? Eu quero fazer uma analogia aqui sobre inteligência emocional para que fixa na sua cabeça, porque às vezes fica muito complexo esse tema, né? A gente fala sobre inteligência emocional e o que que é ser inteligente emocionalmente falando, né? O que que significa isso? Então eu quero que você imagine que você e todas as pessoas é como se fosse uma bombinha, bombinha, é explosivo, mas bombinha e pavio. Então, provavelmente você já ouviu essa expressão, né? Fulano tem um pavio curto. Então, eu quero que você faça essa analogia. Todos nós somos uma bombinha e cada um vai ter, então, um tamanho de pavio. Então, o que que acontece? Quando algo externo, né, o fogo ali, algo externo, aciona essa bombinha, ela começa a queimar o pavio. Ela começa a queimar o pavio. Então, a primeira reflexão sobre inteligência emocional. O que que acontece fora de você que você não tem controle e que aciona em você tendências para você explodir. Para você explodir, né, colocar para fora de forma desenfreada, não inteligente, ou implodir, né, engolir também de forma não inteligente, sem diluir, e você percebe que não tira você do sério, que não aciona então essa bomba em você. É a primeira reflexão. Quais são as coisas que acontecem na minha vida que aciona e vai fazer eu explodir ou implodir? E quais são as coisas na qual eu não tenho controle, mas não importa o que está acontecendo, aquilo não tira eu do sério, eu não perco o controle, continuo pleno ou plena. Para analisar, tá? Isso é um ponto crucial de atenção. Então, o que acontece? A inteligência emocional, ela funciona exatamente como uma bombinha. No momento que começa a queimar o pavio, você percebe que você está perdendo a paciência, você percebe que as coisas não estão legais. Então, o que que dá para fazer? Ir lá e apagar esse fogo. Como que eu apago esse fogo na prática? Pontuando, colocando isso para fora de forma inteligente. Aí vem a inteligência emocional, que é você conversar com a pessoa que você teve problema, pontuando, falando, fulano, ó, eu gostaria de falar que você não é atacando, não é criticando, é pontuando, é dizendo o que você sentiu, como você sentiu, trazendo soluções, sempre pontuar é a melhor solução. Porque ali você tá com uma caixa aberta, um problema aberto, e você fecha a caixa com a pessoa sem necessariamente explodir. Porque o explodir, ele é o acúmulo de sentimentos, de raiva, de ira, de uma série de situações que não foi só uma única pessoa, não foi só um único ambiente, várias situações ali acumuladas, e você explodiu, de repente, com a pessoa que menos te prejudicou, que menos te feriu, que menos causou esse efeito em você, tá? Então, quando a gente explode ou implode, é porque a gente foi acumulando. Se a gente foi acumulando, significa que a gente não foi fechando as caixas. Significa que quando você percebeu que aquilo não estava te fazendo bem e que aquilo estava te incomodando, você não teve a maturidade, a inteligência emocional de ir lá e frear aquilo, tá? Primeiro ponto. Então, identificar o que aciona essa ira, né? E se acender o pavio e identificar que conforme esse pavio, pô, já tá me tirando do sério, então eu vou parar aqui e vou ir fechando essas caixas, vou pontuando, vou ressignificando, vou diluindo, tá? E vou fechando essas caixas com as pessoas. Outro ponto é o implodir. Às vezes você não coloca para fora, você não estoura, você é a pessoa que nunca coloca para fora. Só que você tá implodindo. Então, o que que é o implodir na prática? É você tá cheio de problemas psicossomáticos, que é sudorese, peito no peito, palpitação, fadiga, muito sono, ou falta de sono, ou come demais, ou come de menos, queda de cabelo, problemas na pele, cheio de alergia, você não identifica da onde que é e por que que é, dores abdominais, vai no médico, faz exame, não tem nada. Então, provavelmente, isso são sintomas de que as coisas estão implodindo dentro de você. Então, nem é inteligente explodir e nem é inteligente implodir. Mas uma hora ou outra isso vai acontecer com você. Acontece comigo, acontece com todas as pessoas. Por isso que a gente tem que ter consciência, né? Ser inteligente é ter conhecimento, né? Então, primeiro, ter inteligência é saber, é ter conhecimento.
E nesse caso, inteligência das emoções é entender as nossas emoções, né? E a gente vai falar sobre isso também, e entender principalmente o que tira a gente do sério, o que vai desestabilizar a sua emoção, o que te desestabiliza. Então, analisando isso, você vai conseguir se afastar de pessoas, se afastar de ambientes. Bom, eu percebi que aquele ambiente, aquela pessoa não me faz muito bem. Então, você consegue tomar atitudes, iniciativas para manter a sua paz interior intacta, entende? Então, basicamente, um dos princípios e um dos conceitos, de forma didática, lógico, da inteligência emocional é essa. É entender analogicamente que nós somos uma bombinha e que nós explodimos ou implodimos e que precisamos entender o que de externo está acionando essa falta de controle emocional para frear isso, para controlar isso, para administrar isso e entender que cada pessoa vai agir de uma maneira, ou vai explodir ou vai implodir. A pergunta que eu tenho para você, né, o desafio que eu tenho para você, é você analisar de quanto em quanto tempo você está explodindo ou implodindo. Qual é a periodicidade que você vem explodindo ou que você vem implodindo? Se isso está acontecendo com muita frequência, um baita ponto de atenção. Amanda, eu sou um ser humano, então claro que uma hora ou outra eu vou explodir ou vou implodir, mas acontece uma vez no ano, a cada 6 meses. Então, quanto mais longe essa periodicidade, significa que mais inteligente emocionalmente você está sendo. Eu quero que você para analisar também, quando acontece uma situação que te incomoda, quantos minutos você passa remoendo aquela situação? É minutos, é horas, é dias, é meses ou é anos remoendo uma situação? E como que você analisa se você está remoendo a situação? Se você lembra do assunto, se alguém comenta do assunto com você, parece que, nossa, você sente tudo de novo. Você revive, você fica com raiva, você quer voltar no momento para ter feito pior ainda, para ter feito diferente, para falar isso e aquilo outro. Então, quando você tem essa sensação, significa que você está remoendo a situação. E na inteligência emocional, eu costumo dizer que ou você vai remoer ou você vai refletir. E remoer é oposto de refletir. Quando você não é inteligente emocionalmente, você remoe. Quando você consegue desenvolver habilidades de ser inteligente emocionalmente, que é essa de identificar, que é essa de pausar, você consegue refletir sobre a situação. Você reflete para entender o que aconteceu, onde você contribuiu para que aquilo de negativo acontecesse, o que você pode fazer de diferente, que você pode sair daquele ambiente, que você pode aprender com aquilo, que você pode intervir de uma outra forma. Então, refletir é você lembrar das situações, mas fazer diferente, ter escolhas inteligentes diante daquilo, entende? Então, isso é refletir. Remoer é você reviver, e a própria palavra remoer já remete a isso, né? Remoer, você vai ficar com um disco riscado, né? Você vai ficar ali repetindo e revivendo aquilo, e nós aprendemos por repetição ou por forte impacto emocional. Então, se você fica remoendo, você está reaprendendo uma série de estímulos, uma série de sensações e emoções negativas. E você os seus resultados, o que você é reflexo das suas vivências e das suas experiências, do que está na tua memória. Aí, se na tua memória só tem coisa negativa e você fica revivendo, remoendo, então o que você está vivendo hoje no presente também deve ser tudo negativo. E o que você consegue oferecer no futuro, transbordar, reverberar, também provavelmente é negativo. Então, para analisar as circunstâncias, né, mais uma vez, que te incomoda, que vai acionar esse pavio, para analisar quanto tempo você fica remoendo a situação, para analisar se você reflete sobre isso, se você aprende, e para analisar quanto tempo que isso acontece, em quanto tempo esse evento vai acontecendo. Então, só de você identificar esses pontos e colocar em prática a reflexão, frear cada vez mais os impulsos de explosão ou de implosão, e a cada vez que você identificar que as coisas estão saindo ali do controle, as suas emoções estão atordoadas, você para e já imediatamente busca resolver aquele problema,
eu tenho certeza absoluta que seu nível de inteligência emocional vai avançar demais, muito, tá? Isso é um exercício contínuo, né? Melhoria contínua. Todos os dias você vai identificando e vai trabalhando isso. Nas próximas aulas, você vai entender sobre rastrear as emoções, identificar qual é as suas emoções, e também vai entender como você canaliza as emoções, porque tudo é energia, né? Tudo é emoção, então você vai ter que colocar isso para fora de alguma maneira. Qual é a forma correta de colocar para fora? Uma dessas formas corretas é você sentar com a pessoa e resolver, fechar a caixa, né? Uma delas é isso, é esta, né? Mas existem outras maneiras também. Então você vai aprender formas de canalizar a emoção e vai aprender formas de rastrear suas emoções com o objetivo de se autoconhecer, com o objetivo de entender como você funciona, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem reações diferentes, têm histórias diferentes, vivências diferentes, temperamentos diferentes. Então, você tem que se conhecer, é muito singular, tá? E aí a aula sobre rastrear as emoções, ela vai contribuir para isso.